Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Confesso que hoje eu vim de rasteira, eu amo salto, mas eu falei, se eu tiver com as minhas pernas batendo, todo mundo vai perceber. Então, rasteira no pé hoje. Satisfação, graças aos meus pastores pelo convite, muito obrigada. Me sinto honrada e grata por esse momento. Abra as vossas Bíblias nessa noite, em nome do Senhor Jesus, no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Nos diz assim a palavra do Senhor: e certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despedido de tudo o quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos teus vestidos, sararei. Logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu o seu corpo estar curado daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que de si saía a virtude, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? E lhes disseram seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que fizera isto. Então uma mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Amém? Eu quero ministrar essa palavra nessa noite com um tema que diz assim: quando todos os recursos se acabam, a fé começa a agir. Quando todos os recursos se acabam, a fé começa a agir. Eu comecei a observar acerca dessa mulher que a Bíblia nos relata, que ela, há 12 anos, ela sofria de uma enfermidade. E uma das coisas que eu admiro nessa mulher é que essa mulher, ela psicologicamente muito centrada, muito forte. Porque naquela época, a tradição dos judeus era que quando a mulher estivesse nos seus dias, ela era afastada por 7 dias e ali até passar o tempo da sua purificação para ela retornar aos seus afazeres. Mas essa mulher não, ela estava há 12 anos enferma. Se nós pegássemos essa mulher do fluxo de sangue e trouxesse ela para os dias de hoje, que é o tempo da graça, aquela mulher não estaria isolada da sociedade. Porque hoje nós sabemos que algumas mulheres, elas sofrem de hemorragia, tem problemas com hemorragia, mas nos tempos de hoje nós temos médico. A ciência, ela avançou de uma tamanha forma, tudo mudou, os tempos mudaram. Então aquela mulher, naquela situação a qual ela se encontrava, ela já tinha despendido de tudo quanto ela tinha. E a Bíblia diz assim que ela havia passado pela mão de vários médicos. Vários médicos haviam olhado aquela mulher. E geralmente quando o médico nos consulta e que nós vamos ao médico, a tendência é melhorar alguma coisa, né? E a Bíblia dizia que ela ia de mal a pior. Porque aqueles médicos estavam interessados na parte financeira daquela mulher, não na cura daquela mulher. E aquela mulher, ela permanecia forte. Ela permanecia tentando de tudo o quanto fosse necessário para que aquele quadro dela mudasse. Se fizermos uma comparação com essa mulher nos dias de hoje, que eu estava falando, as mulheres hoje iriam visitar. Nós estamos no tempo da graça, e que coisa maravilhosa é nós estarmos no tempo da graça.
Que coisa maravilhosa é nós sabermos que quando alguém está passando por uma situação difícil de saúde, nós podemos visitar ele. Quando as Escrituras Sagradas nos diz que aquela mulher, ela estava com aquela enfermidade, aquela mulher, ela deveria estar apática, anêmica, ela poderia entrar em depressão? Poderia, mas não era o caso dessa mulher do fluxo de sangue. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Jesus estava passando pelas províncias, curando enfermos. Jesus estava limpando os leprosos. Jesus estava fazendo milagres e maravilhas. E as Escrituras Sagradas nos diz assim, que no meio de toda aquela multidão, aquela mulher ouviu falar de Jesus. Imagina aquela mulher naquele sofrimento de 12 anos, não era um dia, não era uma semana, não era um mês, era 12 longos anos. Esse relato das Escrituras Sagradas só fala acerca da enfermidade dessa mulher e desses 12 longos anos, isolada, esquecida, rejeitada, abandonada. As Escrituras Sagradas não falam que essa mulher tinha filhos, tinha marido, tinha família, simplesmente fala que era ela cometida de uma enfermidade e que ela estava só tentando resolver aquela situação da sua vida. E olha que coisa maravilhosa. Eu paro e começo a imaginar o que aquela mulher ouviu falar de Jesus, porque tinha uma multidão seguindo a Jesus. A multidão estava seguindo a Jesus e eu creio que ela escutou assim: olha, esse é Jesus, ele passou pelas províncias e trouxeram para eles todos os enfermos, os coxos foram curados, os cegos chegou. Olha, esse Jesus tinha um homem da mão mirrada e ele no meio do povo falou: levanta a mão. Quando ele levantou, as mãos deles estavam curadas. Olha, esse que está passando aí é Jesus. Tinha pessoas com lepra, ele tocou nas pessoas, as pessoas foram curadas. Olha, esse é Jesus, ele fez um milagre, o cego enxergou. E aquela mulher, ela não fez como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquela mulher, a Bíblia diz que todos os recursos que ela possuía já havia se esgotado. Acabaram-se todos os recursos dela. Ela não tinha como pagar mais nenhum médico para poder olhar a situação que ela se encontrava. E eu comecei a meditar e pensar assim: Senhor, nos dias de hoje nós somos os médicos, né? Nós temos medicação, nós temos anti-inflamatório, nós temos tudo. Naquele tempo era utilizado sangria, eu acredito, né, que seria sangria, seria ervas medicinais, seria qualquer coisa que não chega nem... Eu estudei, quando nós estávamos estudando, até o Anderson lembra disso, nós começamos a estudar acerca de histeria. E na época da histeria era uma coisa estranha, porque os médicos daquela época tratavam as mulheres que tinham algum problema na sua parte genitália de uma forma muito horrenda. Era colocado vários tipos de ervas que fediam nesse local para poder ver se resolvia alguma coisa. Então, trazendo para os dias de hoje, nós temos medicinas incríveis. E hoje é mais fácil. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha uns 6, 7 anos, e nesses costumes das mulheres que hoje em dia é falado abertamente, que era muito escondido, eu vi que a minha tia estava fazendo uma festa na casa dela e a saia dela estava suja. Eu disse assim: mamãe, a minha tia machucou. Aí a minha mãe correu e avisou ela. Hoje nós temos produto de higienização, e naquele tempo como que era? Era impossível se esconder. Era impossível que os sacerdotes, porque naquele tempo religião e medicina era meio que misturado. Porque quando tinha algum leproso, era obrigado aquele leproso a aparecer diante do sacerdote, e o sacerdote olhar aquela mancha naquela pessoa e falar: não, tira para o isolamento, deixa lá para ver se é lepra ou se não era. E se era lepra, aquela pessoa era banida de onde que ela estava, ela era abandonada, ela era rejeitada por conta daquela situação. E os tempos mudaram. Então aquela mulher ouvindo falar de Jesus, olha que coisa linda. Quem aqui ouve falar de Jesus todos os dias? Quem aqui ouve falar das maravilhas que Jesus faz na vida do ser humano todos os dias? Nós. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. E a fé daquela mulher começou a agir. As Escrituras Sagradas, ela diz que ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar nas suas vestes, sararei. Se eu apenas tocar nas suas vestes, sararei. A palavra do Senhor nos diz que a fé, ela é o firme e forte fundamento
ela é sólida, das coisas que não se vê, mas que já é executado na sua mente. Aquela mulher começou a colocar a fé dela em ação. Se eu apenas tocar nas suas vestes, sararei. Aquela mulher não esperou Jesus vir até ela. Aquela mulher utilizou as últimas forças dela. Eu acredito que aquela mulher, ela não viu a multidão que estava na frente dela, ela via Jesus. Ela via Jesus. Ela não enxergava a multidão que estava na frente dela, ela enxergava apenas Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que aquela mulher no meio da multidão, e se ela fosse pega, se alguém conhecesse aquela mulher, ela seria apedrejada. E a palavra do Senhor nos diz que ela chegou e ela tocou em Jesus. E algo maravilhoso aconteceu. Algo tremendo da parte do Senhor aconteceu. Imediatamente, ela sentiu ser curada. Olha que poder que o Senhor nos deu. A palavra do Senhor nos diz que da nossa boca nós comeremos o melhor do fruto dessa terra. Se você crê, 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 comerás o melhor do fruto dessa terra. Que coisa maravilhosa. O Senhor nos diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de uma mostarda. O grão de uma mostarda, alguém já viu o cupim? Cupim come a porta, sobra uns farelinhos, o grão de mostarda é quase o tamanho daquilo ali. Mas quando aquele grão, ele brota, que ele dá aquela árvore gigantesca, esse é o tamanho da nossa fé que tem que ter no Senhor Jesus. Então, voltando aqui para a palavra do Senhor Jesus. Logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo: já está curada. Aquela mulher, ela sentiu de imediato que ela foi curada por Jesus. Eu tenho um problema sério com papel. Eu faço, mas nem consigo usar. Eu falei para o Anderson: me socorre, pelo amor de Deus. Você precisa me ensinar a usar esboço, porque eu escrevo. Depois eu tento usar isso daqui, vira uma bagunça na minha cabeça. Aleluia, Jesus. Então aquela mulher, ela sentiu ser curada de imediato. Amada igreja do Senhor, Jesus, ele nos traz uma reflexão para as nossas vidas em relação à vida dessa mulher. Aquela mulher já tinha despendido tudo, então ela tinha uma situação financeira boa. Mas quando foi, todos os recursos dela acabou. Aquela mulher começou a deixar a sua fé agir quando ela ouviu a falar de Jesus. Eu não sei qual é a situação que você se encontra nessa noite. Eu não sei o que você precisa resolver. Às vezes seja o seu casamento, o seu filho no mundo das drogas, ou a sua família. Mas eu quero falar para você nessa noite, no nome do Senhor Jesus: declara como aquela mulher declarou: se eu apenas tocar nas suas vestes. Uma coisa importante aqui que mudou, eu falei para vocês que mudou, que se nós trouxéssemos essa mulher para o dia de hoje, essa mulher, ela não iria passar pela enfermidade dela sozinha. Aqui na igreja nós temos várias irmãs, e eu acredito que quando uma está enferma, outra que tem amizade, vai e visita e fala: eu estou aqui, conta comigo para que você precisar. E naquele exato momento, aquela mulher não tinha ninguém para falar com ela: conta comigo, porque quem fosse visitar ela também era considerado impuro. Se alguém sentasse na cadeira que aquela mulher sentava, era considerado impuro. Nós estamos no tempo da graça. Tudo mudou. A ciência mudou.
De lá para cá a ciência melhorou, tudo mudou. Uma única coisa não mudou: o Deus que você serve, Ele é imutável. O mesmo Senhor Jesus que estava com aquela mulher está aqui nessa noite. O mesmo Jesus que entrou com providência na vida daquela mulher, Ele está aqui nessa noite para entrar com providência na sua vida. A situação daquela mulher era de enfermidade, era de 12 anos. Às vezes você está com 2 anos, 1 ano, 3 anos de dívida. Fala: Senhor, todos os recursos que eu tinha se esgotaram. Eu não sei mais o que fazer com essa dívida que eu tenho. Mas eu quero falar com você nessa noite. Jesus está aqui. E você nessa noite tem a possibilidade de tocar no Senhor Jesus, de lançar diante do Senhor Jesus a sua necessidade. Quando aquela mulher tocou em Jesus, que ela sentiu ser curada, Jesus começou a falar: alguém me tocou, alguém me tocou. E os seus discípulos: mestre, a multidão te comprime, e o Senhor está falando que alguém te tocou. Aquela mulher estava atrás de Jesus, mas Jesus começou a olhar e observar. Com certeza Jesus sabia que aquela mulher que havia tocado nele, mas ele precisava tirar aquela mulher do anonimato. Ele precisava que todos vissem o que ele havia feito na vida dela, porque nós somos seres humanos, nós somos social, e aquela mulher não estava vivendo em sociedade. Imagina você ter que ficar presa dentro de uma casa por 12 longos anos e ninguém se importar com você. Imagina você dentro de uma casa. Por isso que eu falo que aquela mulher, psicologicamente, ela era extraordinária. Porque se fosse nos dias de hoje, a pessoa já tinha entrado em depressão, já tinha tentado suicídio, já tinha tentado fazer um monte de coisa. E aquela mulher, ela estava aguardando um milagre que chegou. Quando a palavra do Senhor nos diz que aquela mulher, ela correu diante de Jesus tremendo e disse: Senhor, fui eu. Olha que coisa linda, você não vai encontrar nas Escrituras Sagradas, porque tem só esse texto, e eu andei procurando. Jesus olha para aquela mulher e ele diz para ela: você faz parte da minha família. Filha, a tua fé te salvou. É a única vez que Jesus chama uma mulher de filha. É nesse texto da mulher do fluxo de sangue. Filha, a tua fé te salvou. Jesus dá nome àquela mulher. Jesus dá vida àquela mulher. Jesus devolve àquela mulher aquela sociedade a qual rejeitou, abandonou e esqueceu aquela mulher. Jesus mostra para aquela comunidade que aquela mulher tinha sido curada. Que coisa mais linda quando o Senhor nos tira do nosso anonimato. E muitas das vezes a nossa situação não é de um fluxo de sangue. Porque aquela mulher, se ela estivesse nos dias de hoje, hoje é tão fácil um médico conseguir remover um útero de uma mulher para acabar com a hemorragia. Porém, se nós pararmos para analisar em relação à situação da saúde daquela mulher naquele tempo, os tempos em relação à enfermidade, eles não mudaram. Porque naquele tempo daquela mulher era hemorragia. Nos dias de hoje nós temos outras doenças. Da mesma forma que a ciência evoluiu, as doenças também evoluíram. Mas da mesma forma que Jesus curou aquela mulher, Jesus cura qualquer um de qualquer enfermidade que ele tiver. Eu acho tão lindo. Eu já vi tanto testemunho de pessoas que foram curadas pelo Senhor Jesus. E muitas das vezes nós imaginamos: mas Jesus, ele andava com as pessoas, era mais fácil crer, era mais fácil acreditar, porque ele estava ali.
Era mais fácil acreditar porque Jesus, ele andava no meio da multidão e as pessoas estavam vendo ele curando o leproso, ele curando o enfermo, ele dando vista ao cego, ele fazendo o morto ressuscitar, ele fazendo o coxo andar. Eu garanto para você que nós estamos vivendo realmente o tempo da graça. Graça de Deus sobre as nossas vidas. Graça que nos transforma. Graça que nos cura, que nos liberta. Graça que nos faz transcender do natural para o sobrenatural. Quando o Senhor diz que a fé que nós temos é uma fé que remove montanhas, eu creio. Todos os dias nós, como servos e servas do Senhor, nós podemos viver aquilo que a Bíblia diz que nós vamos viver, novidade de vida. Quando todos os recursos se acabam, a fé começa a agir. Aquela mulher, ela tinha de tudo para desistir e falar assim: a partir de hoje eu não gasto nenhum centavo que eu tenho com nenhum médico. Eu não vou dar mais nenhum centavo do que eu tenho para nenhum médico. Aquela mulher tinha de tudo para desistir e falar: eu vou me entregar. Essa doença, ela realmente é para a morte, eu não vou mais correr atrás de nada. Jesus, ele foi o último recurso da vida daquela mulher. Assim como ele tem que ser o último recurso da sua vida para sempre. É sempre Jesus, é sempre Jesus, é sempre Jesus. Sempre Jesus tem que ser o recurso da nossa vida. Ela tinha dinheiro, o dinheiro acabou. Ela tinha amigos antes da enfermidade, a amizade se foi embora. E a Bíblia nos diz algo interessante: o rico, ele tem muitos amigos, mas o pobre, até pelos seus, é desprezado. E é a mais pura verdade, porque quando você tem dinheiro, você pode ver também em relação quando você é do mundo. Quando você é do mundo, que você vai para a balada, que você bebe, que você está com aqueles amigos que ainda não aceitaram Jesus e você não, vocês são um amigo. Quando você aceita Jesus, aqueles amigos afastam de você porque você não serve mais para ele. Aquela mulher, quando ela adoeceu, quando ela perdeu tudo que ela tinha, ela já não tinha, não fazia parte da sociedade. Ela não tinha mais amigas, porque eu acredito assim, mesmo que as amigas não pudessem ter com ela, estar com ela de longe, eu acho que poderia conversar, né, pastora? Oi! Ei! Mas a Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha, tudo despendendo de mal a pior. E realmente é isso que acontece nas nossas vidas. Quando nós temos dinheiro, quando nós temos posição social, quando nós temos... Aconteceu isso comigo, deixa eu contar aqui. Eu morava em Sorriso, uma época da minha vida, e do lado tinha uma vizinha, ela sempre me cumprimentava todos os dias, ela passava por mim, ela dava bom dia, ela dava tchau, ela falava comigo. E uns 30 dias depois ela comprou um carro novo. Quando ela passava, ela fechava o vidro do carro. Ela nunca mais falou comigo. Ela nunca mais me falou bom dia. Ela nunca mais me falou boa noite. Ela nunca mais falou boa tarde por conta do carro. E naquela época nós tínhamos o carro da empresa, não era o nosso carro. Então existem coisas nas nossas vidas que nós precisamos contar e confiar apenas com o Senhor. E aquela mulher, mesmo com a sua enfermidade, mesmo com o momento a qual ela estava passando, ela não foi passiva, ela teve uma atitude, ela foi ativa. A fé sem obras, ela é morta. Se ela apenas ouvisse a multidão, e se ela tivesse recursos financeiros ainda, e ela pensasse: o meu dinheiro ainda dá para mim resolver os meus problemas, eu vou continuar pagando os médicos, e uma hora o médico vai dar certo, vai conseguir acertar. Jesus havia passado e ela não tinha percebido. Porém tudo acabou. Geralmente nós começamos a olhar para Jesus quando as coisas estão muito ruins. Quando tudo acaba,
Quando você está lá no poço, aí você dobra o seu joelho e você lembra que tem um Deus que pode tudo e todas as coisas, mas você não precisa deixar chegar a esse ponto. Porque o Senhor Jesus, Ele permitiu aquela mulher tocar nele. E Ele está aqui nessa noite para permitir que você toque nele. Deus, Ele construiu tudo com uma única palavra: haja céus e terra e ouve. E essa mesma autoridade que Deus usou, Ele nos deu. E eu estava meditando nessa palavra e eu encontrei algo a qual o Senhor Jesus colocou no meu coração acerca do centurião de Cafarnaum, acerca da fé daquele homem. Aquele homem, ele chega até Jesus e fala: Senhor, o servo meu está doente. Ele: eu vou até a sua casa. Não precisa não, basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Sabe por quê? Eu sou um homem de autoridade, eu tenho autoridade, eu tenho soldados, eu falo para ele vai, eu falo para o outro volta, ele volta. Da mesma forma que eu tenho autoridade sobre os meus soldados, eu também creio que o Senhor tem autoridade sobre os enfermos. É só o Senhor falar, eu vou acreditar, eu creio que ele vai estar curado. Fala aí. Jesus não tinha visto tamanha fé como daquele homem, porque para acreditar, e quando ele chegou e realmente ele perguntou o horário, era o horário que Jesus tinha declarado a cura. Seja feito como você acredita. 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 Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei sarado. Senhor, as minhas dívidas eu quero apresentar nas tuas mãos e eu creio, Senhor, que o Senhor vai me dar estratégia para que eu possa ter um bom nome. Quantos servos do Senhor, não porque quis, eu não acredito que ninguém faça nada porque quer, deixa que o seu nome se perca, porque isso acontece. Às vezes nós estamos indo bem, pagando as nossas contas bem, e daqui a pouco tudo desanda, e quando você vê, você não tem mais o bom nome. A Bíblia diz que é melhor o bom nome do que a fama. Aí as pessoas falam assim: e agora como que eu falo? Porque o pastor prega e fala que eu tenho que ter um bom nome, que crente tem que dar testemunho. Mas se você colocar nas mãos do Senhor, o Senhor vai te dar estratégia para você ter um bom nome. Ah, o meu casamento ele está indo de mal a pior. Está indo de mal a pior e eu não sei o que eu faço. Senhor, o que eu faço? Me dá direção, me ensina, me dá estratégia. Coloca amor no coração do homem que eu estou com ele, que o Senhor me deu e que o Senhor me deu para ele, para que ele me ame, para que eu ame ele mais ainda. O Senhor Jesus, a palavra do Senhor nos diz assim, o Senhor fala o quê? Eis que os meus ouvidos não está gravado para que eu não possa ouvir. A todo tempo o Senhor está disposto a nos ouvir. Aquela mulher, ela falou repetidas vezes: se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aquela mulher falou assim: eu não preciso tocar nele, eu só preciso tocar nas vestes dele. Eu não preciso tocar nele, eu só preciso tocar nas vestes dele, que eu serei curada. Eu serei curada. Se você apenas crê que o Deus que você serve, que o Senhor que você serve, pode resolver todas as suas questões, o Senhor resolverá. O Senhor resolverá. Será que o Senhor precisa ouvir você falar? Precisa. Aquela mulher repetiu várias vezes. Jesus chegava no cego e falava: o que você quer que eu te faça? Vendo que o cego era cego: Senhor, que eu veja. Isso é diálogo. Jesus, ele veio como homem para poder sentir e saber o que você sente. Jesus entendia
a situação e a posição daquela mulher. Quando Jesus disse: filha, olha o carinho e a empatia de Jesus com aquela mulher. Eu acredito que aquela mulher, ela não tinha 12 anos que não ouvia nada de ninguém daquela forma. 12 anos que ninguém falava uma palavra amável para ela. E quando ela chega e fala: sou eu, fui eu que toquei no Senhor, Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. A fé daquela mulher a salvou daquela enfermidade. A fé daquela mulher tirou ela daquela situação. Em momento algum, aquela mulher pensou de desistir. Quando ela teve a oportunidade, ela teve uma atitude, ela venceu o medo, ela teve coragem e ela correu atrás da oportunidade que a foi proposta. E nessa noite, você que está aqui, você tem a oportunidade de lançar as suas necessidades, aquilo que você precisa, aos pés daquele que possa resolver, que é o Senhor Jesus. Se fosse nos dias de hoje, e fosse eu passando por uma situação dessa, sem ter quem me apoiasse, sem ter quem me ajudasse, por tão poucas coisas, se nós pararmos para analisar, hoje em dia o mundo ele anda tão envolto de vários tipos de transtornos que nos acomete. É cientificamente provado que qualquer ser humano ele pode surtar. E quando eu comecei a ler a história dessa mulher, eu falei: se fosse eu já tinha surtado. Sozinha, abandonada, esquecida, com uma enfermidade, ninguém se importando comigo, eu vendendo tudo que eu tenho para poder pagar minhas contas, vendendo tudo que eu possuía, ficando sem nada, porque nós somos ser social. Até quem fala assim: nossa, eu sou TDAH, ou eu não gosto muito de conversar com as pessoas. Até quem é autista, que não é muito de conversar, gosta de estar interagindo com algumas pessoas. É tão gostoso fazer churrasco e estar todo mundo junto. Já pensou 12 anos sem comer um churrasco e sem ter ninguém para conversar? Você já pensou 12 anos sem falar assim: oi amiga, tudo bom? Como que você está? Vamos tomar um cafezinho junto? A pastora que faz aí o chá de mulheres aí para poder tomar, sem estar junto. Pensa na situação. Alguém aqui já passou assim? Lembra da pandemia? Lembra da pandemia? A pandemia foi uma coisa muito triste. Eu vi um vídeo de um filho que foi visitar a mãe, e eles criaram um negócio para se abraçar, porque ele não queria ir perto da mãe, para medo da mãe pegar Covid, porque ela era idosa demais. As pessoas, elas se afastaram e foi doloroso. Mas o Covid foi todo mundo, foi geral, foi todo o país, todo mundo, Brasil, Estados Unidos, o mundo todo, foi geral. Agora era apenas aquela mulher isolada do mundo, apenas uma pessoa isolada do mundo. E Jesus veio e fez a religatura daquela mulher ao mundo. Jesus deu vida àquela mulher. Jesus tornou aquela mulher à sociedade. E é isso que Jesus quer fazer com a sua vida. Jesus não quer que você tenha problemas para resolver. Jesus, ele quer resolver os seus problemas. Basta tão somente você crer. Basta tão somente você colocar a sua fé em ação. Fé não é nada que se possa ver. Porque quando aquela mulher declarou: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei, eu serei curada, ela estava falando de algo que iria acontecer. Isso é fé. Eu já vejo que está pronto, já está realizado aqui dentro da minha mente, no meu coração, na minha alma.
já está pronto, eu já decretei e vai acontecer. Isso é fé. Firme, forte fundamento, coisa sólida, daquilo que não se vê, mas que já está realizado dentro de você. Então declara nessa noite, no nome de Jesus Cristo, eu declaro a salvação do meu filho, eu declaro o reconciliamento do meu casamento, eu declaro a salvação da minha esposa, do meu esposo, eu declaro a minha cura, a cura do meu marido, a cura dos meus entes queridos. Eu declaro no nome do Senhor Jesus que tudo o quanto a minha boca proferir vai ser realizado. Olha que coisa bonita. Teve um tempo que o Anderson trabalhava em Luiz Eduardo Magalhães, em Sorriso. Ele trabalhava numa transportadora. E ele tinha 11 caminhões para poder mandar para Blumenau, né, Anderson? Blumenau. E o Anderson foi cedo para a transportadora, passou o dia, das 11 horas da noite. Ele estava desesperado, falou: Silene, eu preciso carregar esses 11 caminhões hoje. Amanhã cedo tem que estar tudo carregado para poder... Eu tenho que dar ordem hoje para amanhã cedo esse caminhão carregar e ir embora. Eu tenho 11 caminhões para poder mandar para o Blumenau e eu não sei o que eu faço. Eu falei assim para ele: vem embora. Deixa o seu celular ligado, porque vai aparecer esses 11 caminhões e você vai carregar. Aí o Anderson foi para casa e ele esqueceu e o celular dele não estava carregado. No outro dia cedo, ele foi, colocou o celular dele na tomada, o celular dele tocou. Aí ele: alô, tudo bom? Aí o cara falou: olha, nós temos um carregamento para fazer para Blumenau. Eu estou vendo aqui que você tem, só que é 11 caminhão. Você tem esse carregamento para 11 caminhão? Tudo que o Anderson precisava, 11 caminhão. Quando eu morava na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, só para edificar a sua fé, nós estávamos lá pela graça das graças, das graças e graças e graças e graças de Jesus Cristo. Na época que nós fomos para Luiz Eduardo Magalhães, o Anderson ganhava em torno de 20 mil, 21 mil, 25 mil em 2003. Era muito dinheiro. E Jesus fez uma conosco, nos enviou para Luiz Eduardo Magalhães. O Anderson falou assim: Silene, eu recebi uma proposta para ir para Luiz Eduardo Magalhães, para Bahia. Eu falei: nós vamos orar. Anderson, amanhã, se esse homem ligar para você e ele dizer assim: Anderson, quanto você quer na sua conta hoje para ir para Luiz Eduardo Magalhães? Nós vamos. No outro dia o homem ligou para ele e disse assim: Anderson, quanto você quer na sua conta hoje para você ir para Luiz Eduardo Magalhães? Deus deu o sinal, não deu? Deus deu o sinal. Lá fomos nós parar na onde? Luiz Eduardo Magalhães. O Anderson já tinha sido ungido pastor e nós chegamos em Luiz Eduardo Magalhães. 3 meses depois, a empresa fechou as portas e nós tínhamos aberto uma igreja. A igreja era uma bênção. Os irmãos, era tudo Bolsa Família. Nós pagávamos R$700 de aluguel. E chegou um tempo na minha casa que eu estava no horário do almoço e tinha uma panelinha desse tamanho de arroz e tinha 2 ovos. Aí eu falei assim para a Estela e para o Jonathan: vocês comem e vocês vão para a escola. A Estela falou assim: não, mãe, não, a senhora e o meu pai comem, porque nós entramos 11 horas na escola, mas 3 horas lá da merenda, e a gente merenda na escola. Eu falei: não, porque a Bíblia, o salmista diz assim: eu fui jovem, eu hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. E a Estela, ela pegou, mas o Jonathan comeu, fritou aquele ovinho ali, os 2 almoçaram e eles foram para a escola. E eu fui para o quarto orar e disse assim: Senhor, eu quero que o Senhor vá lá e visite a minha cozinha nesse exato momento. Eu ministro a tua palavra, eu falo que o Senhor é bom, que o Senhor resolve problemas, que o Senhor abençoa, que o Senhor supra a necessidade de todo mundo.
Mas hoje, se chegar alguém na minha porta, eu não tenho nada para falar do Senhor. Acabei de fechar a boca. Eu levantei e fui lá. Uma mulher em pranto na minha porta. Essa mulher chorava. Aí eu falei, desculpa, eu estava orando. Pastora, pelo amor de Deus. A dona da Pamonheira Goiás falou assim, vai ali, que aquela mulher vai orar por você. Ela é esposa de pastor, ela é pastora, vai lá que ela vai orar por você. Eu dei uma olhada para o céu. Falei, irmã, a palavra do Senhor nos diz assim: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O salmista, ele olha para si, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então ele lembra que o socorro dele vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Eu só falei isso para essa mulher me abraçou e falou assim, pastora, que Jesus te abençoa. Nossa, essa palavra foi de encontro ao meu coração, que Deus te abençoe grandemente. Eu não tinha falado nada para aquela mulher. E aquela mulher me abraçou e foi embora, e eu voltei para o quarto e dobrei o meu joelho e disse assim, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu sou um ser humano, eu sou falha, eu sou fraca, eu sou frágil, eu sou cheia de inúmeros defeitos. Perfeito é só o Senhor. Acabei de falar. Eu saí de novo. Quando eu cheguei na frente da minha casa, o Zé e a Evilânia, eles estavam lá. Eles estavam com uma blazer, que essa blazer também eles abençoou a nossa vida, e nós trouxemos para cá, que foi um voto que ele fez com Deus, que se Deus desse um outro carro para ele, eles nos daria aquela blazer. E ele vendeu essa blazer inúmeras vezes, e daí a blazer o povo devolvia, o povo não pagava ele. Aí a cunhada dele falou assim, Zé, não tem nenhum voto em cima dessa blazer sua aí não? Aí ele, meu Deus, essa blazer é do pastor Anderson. Eu falei que quando Deus me desse o carro dos meus sonhos, eu daria essa blazer para ele. E ele chegou lá em casa com aquela blazer, e ele bateu palma. Eu falei assim, ô Zé e Velana, desculpa, eu estava orando. Pastora, eu mais o Zé, nós estávamos no Hortifruti fazendo uma compra, e Deus falou comigo e falou com a Evilânia, que eu olhei para ela, ela olhou para mim, ela fez assim. Deus disse assim, faça uma compra e leva na casa dos meus servos. Irmãos, de tudo que você pensar tinha. Eu tinha uma mesa redonda, aquela mesa redonda ficou cheia, o chão ficou cheio de compra, não faltava nada, nada faltava, desde sabonete, escova de dente, shampoo, de tudo tinha. Deus, Ele supre as nossas necessidades, Ele nos conhece. E aí eu agradeci, falei, eu vou orar pela vida de vocês. Quando eles foram embora, eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor sabe das minhas necessidades. E eu apresentei diante do Senhor, e o Senhor entrou com providência. Por isso a importância de como fez aquela mulher do fluxo de sangue. Se eu tocar nas suas vestes, eu sararei a declarar. Porque Deus, Ele quer que você fale com Ele o que você precisa. E aquela mulher precisava de uma cura. O que você precisa nesta noite? Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. O que você precisa nesta noite? Talvez o recurso que você tenha para a causa que você precisa que o Senhor resolva já tenha se esgotado. Mas essa noite, no nome do Senhor Jesus, o Senhor está aqui presente. O Senhor conhece o seu coração e sabe da sua necessidade. E de maneira nenhuma você vai sair por aquelas portas da mesma forma que você entrou. Você vai sair daqui nesta noite com a sua bênção nas mãos. Não importa qual seja a bênção que você está precisando, não importa. O importante é você crer que o Deus das promessas, o Deus de milagre, o Deus das causas impossíveis está aqui nessa noite. Porventura há alguma causa impossível para o Senhor? Não há nada que o Senhor não possa fazer por ti e por mim. Ele pode tudo e Ele pode todas as coisas. Apresenta o Senhor no momento que eu estiver orando por você, e você vai testemunhar. Porque nessa noite você vai começar a agir com fé, a falar
com fé, a declarar com fé, porque tudo que o Senhor quer é que você saiba que Ele está aqui e que Ele está aqui para poder cumprir os desígnios dEle na sua vida. E é a fé que você tem nesse Deus poderoso que Ele vai fazer tudo por você nessa noite. Senhor Deus de poder e graça, aquela mulher, ela não desperdiçou a oportunidade dela. Quando ela ouviu falar do Senhor, de todos os seus feitos, de todas as suas maravilhas, como o Senhor curara os enfermos, como o Senhor libertara aquele endemoniado de Gadareno, como o Senhor devolveu as mãos, meu Pai, para aquele homem das mãos ressequidas. Ela não desperdiçou a oportunidade dela, porque ela não tinha mais nada, todos os recursos dela já haviam acabado. Ela deixou a fé dela agir. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, eu não conheço a necessidade dos teus ungidos, dos teus servos, mas quando nós nos encontramos neste lugar, é para falar da sua grandeza, é para falar do teu poder, é para falar de tudo quanto o Senhor faz, de tudo quanto o Senhor irá fazer nas nossas vidas. Quando nós nos reunimos neste lugar, Senhor, é para sentir a tua presença, é para saber que o Senhor é Deus de hoje, de sempre e eternamente sobre as nossas vidas. Nessa noite, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós declaramos, ó Pai amado, os céus abertos neste lugar. Entra em revista, Senhor, aos corações dos teus ungidos a necessidade de cada um. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo, nós declaramos em nome do Senhor Jesus que nós teremos um bom nome, ó Pai amado, porque o Senhor nos dará vitória. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que casamentos serão realizados nessa noite, ó Deus querido, que casamentos, Senhor, serão restaurados nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Onde tem uma mãe, ó Deus amado, que até este momento estava clamando pelo seu filho, ó Deus, perdido no mundo das drogas, nós cremos no teu nome, ó Senhor, que o Senhor o restaurará. O Senhor transformará vidas nessa noite, ó Pai amado. Nós declaramos nessa noite no nome do Senhor Jesus, aonde tiver um enfermo, ó Deus, de poder e graça, aonde tiver um enfermo, ó Deus, de poder e graça, a tua unção, o teu poder, irá sobre esta pessoa, dando a ela saúde, saúde da parte do Senhor Jesus. Nós declaramos nessa noite, nós declaramos nessa noite, no nome do Senhor Jesus, que a cidade de Rondonópolis viverá dias de glória, da unção, do poder, da transformação, da restauração de Deus nessa cidade. Lagoinha, Senhor, é uma referência na cidade de Rondonópolis. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que fé será ativada. Se você no seu coração tem dito, Senhor, eu não tenho fé, nós nessa noite como igreja, nós declaramos sobre a sua vida fé. Nós clamamos ao Senhor que pode tudo e todas as coisas, que a partir de hoje você terá fé no Deus que você serve, você terá fé que o Senhor Jesus fará coisas grandiosas na tua vida. Nesta noite, você vai sair daqui diferente da forma que você entrou. Nesta noite, como igreja, pelo poder que nos foi otorgado como povo de Deus, nós declaramos saúde espiritual à igreja do Senhor Jesus. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos e nós declaramos, em nome do Senhor Jesus, que o teu povo, eles não vão permitir que todos os recursos sejam esgotados.
Eles vão buscar a tua presença. Eles vão buscar, Senhor meu Deus, direcionamento, discernimento e entendimento da tua parte, para viver as bênçãos da tua parte, em nome do Senhor Jesus. E as palmas louvam o Senhor Jesus nessa noite, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Deus de poder e graça. Aleluia, declara essa canção conosco, declara esse refrão conosco, com a sua voz. Aleluia, diga: te adorar, eu te sustentar. Declara sobre a sua vida, diga isso. Eu não vou deixar que essa oportunidade aqui diante dessa palavra. Eu não sei quantas pessoas hoje entenderam que Deus estava comunicando aqui hoje nesse altar. Tem pessoas que entraram aqui neste lugar que os recursos já esgotaram. E quando a gente fala em recurso, a gente pensa que é logo dinheiro, né? Mas tem recurso emocional que foi esgotado. Tem recurso espiritual, pessoas que já cansaram de orar, já cansaram de pedir, já cansaram de bater na porta. Recurso humano, quando já não tem mais com quem contar. Quantos momentos da nossa vida nós nos vemos nessa circunstância onde já não tem mais o que fazer, já não tem mais saída, já não tem aonde recorrer. Mas algo maravilhoso diante dessa palavra eu aprendo aqui, sai Cristo no meu coração. Ela não sabia o que fazer, mas sabia a quem recorrer. Aquela mulher não sabia mais ao que fazer, como fazer, em que porta bater, mas ela sabia aonde ela estava indo. Meu Deus, é igual eu e você aqui hoje no meio dessa terça-feira. Talvez você não sabia mais o que fazer, mas você soube para quem ir. E isso muda tudo. Quando você corre para Jesus, é inevitável, porque Cristo não tem falta de recursos, Cristo não tem falta de provisão, Cristo não tem falta de portas abertas, não tem falta de milagre. Eu queria terminar esse culto hoje aqui nessa terça-feira, diante dessa palavra tão pontual para o nosso coração. Eu quero terminar esse culto hoje orando por pessoas aqui hoje que já disseram: Deus, eu já bati em todas as portas, eu já lutei por isso, eu já me esforcei e não aconteceu. Só o Senhor pode, Pai. Se você tem vivido algo assim na sua vida, hoje nessa terça-feira tão poderosa, tão profética, tão sobrenatural, eu queria que você saísse do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Você que está vivendo isso, Deus, eu já não sei mais o que fazer, mas eu sei a quem recorrer. O Senhor pode fazer. Sai do seu lugar enquanto cantamos essa canção. Pode cantar, pastor João. Enquanto tem pessoas aqui hoje diante dessa situação, nós vamos orar por você. Sai do seu lugar enquanto cantamos essa canção. Diga: mais que estratégia, sim, Deus. Posso não ver o amanhã, mas levante a sua voz e declara. Levante a sua voz e declara isso, povo de igreja. Esse é o seu momento, esse é o seu momento, essa é a sua hora. É hora de lutar e falar assim: eu vou lutar por esse milagre. Eu vou na direção desse milagre. Eu vou na direção dessa porta aberta. Cristo é essa porta aberta. As mãos aqui, e tem pessoas que estão em situações que aos olhos dela é impossível, aos olhos dela não tem mais
mais como resolver, mas Jesus sempre tem uma saída. Pai, nós oramos hoje pelos teus filhos e as tuas filhas aqui hoje, Pai. Pessoas, Pai, que saíram da casa deles, não saíram para um show, não saíram para qualquer coisa, saíram para ouvir a tua voz, Pai. E o Senhor trouxe uma resposta imediata nessa terça-feira. A resposta do Senhor ao nosso coração é: ainda tem milagre, ainda tem saída, ainda tem resposta, ainda tem provisão, ainda tem multiplicação, ainda tem graça do Senhor para ser derramado. Pai, nós cremos nessa palavra que foi liberada aqui hoje, Pai, sobre cada coração. O Senhor sabe, Pai, o Senhor sabe o tamanho do impossível. Deus, fala ao meu coração aqui hoje, enquanto essa palavra estava sendo liberada nesse altar. Tem pessoas que a situação dela não é apenas espiritual. Tem pessoas vendo questões emocionais na sua vida, dilemas que estão angustiando o seu coração, estão amargurando o teu coração. Você está dizendo: Pai, isso está me tirando alegria, isso está me tirando prazer, isso está me tirando a satisfação na vida. Mas o Senhor hoje vem com respostas. Deus falava no meu coração enquanto a pastora Silene pregava nesse altar. Pessoas que estavam vivendo um esgotamento financeiro na sua vida, olhando para o problema, falando: Deus, já não tem mais como resolver, isso não tem mais quem possa resolver. Mas eu creio que há um Deus, eu creio que há um Senhor que continua ouvindo as minhas orações, há um Deus que continua atendendo o meu clamor, há um Deus que não deixou de ser Deus, há um Deus que não saiu do controle, há um Deus que não está em desespero, não, um Deus que continua sentado no trono, governando o universo. É esse Deus que nós servimos e nós pedimos: Pai, abre a porta hoje, nessa terça-feira, essa primeira terça-feira do mês de agosto, essa primeira terça-feira do mês de agosto, nós clamamos ao Senhor: Pai, abre essa porta hoje, Pai, destrava o que estava preso no mundo espiritual, seja espiritual, seja emocional. Pai, eu não sei qual âmbito é que essa pessoa tem enfrentado essa guerra, se esgotou, se cansou, não tem mais força, mas o Senhor renova as forças, Pai. Esse mês de agosto vai ser um mês de milagre, vai ser um mês de provisão, vai ser um mês de resposta para sua casa, vai ser um mês de resposta do Senhor para a tua vida. Deus não deixou de ser Deus, Deus não deixou de cuidar da tua história, Deus não deixou de cuidar da sua vida, Deus não deixou de ouvir a sua oração. Oh, Papai, nós declaramos aqui hoje, Pai, a resposta do Senhor, a resposta imediata do Senhor sobre o teu filho, Pai. O Senhor não deixou de ouvir a oração, o Senhor não deixou de ouvir a oração, Pai. Senhor, começa a tirar todo o jugo, começa a tirar todo o jugo, começa a tirar todo o peso, começa a tirar hoje toda a algema espiritual, Pai, que vinha amargurando, entristecendo, Pai. Eu declaro: seja livre, eu declaro: seja livre, eu declaro: seja livre em nome de Jesus, seja livre em nome de Jesus, seja livre, Pai. Nós pedimos: abre as portas do mundo espiritual agora, Pai, destrava tudo que estava travado, destrava tudo que estava retido, Pai. Senhor, quando as forças se esgotam, o Senhor entra em ação. Quando os recursos se acabam, o Senhor entra em ação. Pai, o Senhor se move hoje diante da fé. Manifesta hoje, Pai, como foi falado aqui hoje, Pai. A fé entrou em ação, a fé entrou em ação. E quem caminha por fé vive milagres. Quem caminha por fé vive o impossível. Quem caminha por fé tem resposta. Quem caminha por fé tem saída. Quem caminha por fé tem sempre a direção do alto. Foi falado aqui. Declara isso, declara sobre a tua casa, sobre a tua família. Chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrasei para nós, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele te vê, que ele te ouve.
frente ao mar e não puder atravessar. Chama este homem, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão. se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. este mês de agosto. Esse será o nosso agosto de milagres. Você pode profetizar para 2 ou 3 pessoas. Fala: agosto vai ser o teu mês de milagre. Agosto vai ser o teu mês de milagre. Agosto vai ser o mês que você vai ser surpreendido pelos milagres do Senhor. Sabe o que as pessoas mais fazem? Mais reclamam do mês de agosto, porque é um mês longo, demora para terminar. Enquanto a pastora Silene estava pregando aqui no altar, Deus falava isso no meu coração. Tem pessoas que vai sentir até saudade do mês de agosto, porque vai ver tanto milagre acontecendo, vai ver tanto milagre acontecendo, vai marcar a tua história esse mês de agosto, vai ser a virada de chave. Quando você chegou no limite da sua vida, aí Deus abre as portas e começa a chover de uma forma abundante, extraordinária, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Você pode dar um tapa na mão de alguém e falar assim: se prepara, vai ser abundante o teu milagre, vai ser sobrenatural o teu milagre. A próxima terça-feira eu quero te ver aqui. Será nosso agosto de milagres. Tem mais 3 terças-feiras aqui pela frente no mês de agosto, e será o nosso agosto de milagres. Deus falou isso comigo esse final de semana. Nós estaremos aqui reunidos. Eu não sei como que o seu pastor John vai conseguir fazer isso com alguma maneira aí, mas eu quero que você anote em algum lugar qual vai ser o milagre que você tem clamado e pedido para esse mês de agosto. Tem coisas que nós precisamos ser intencional, colocar num papel, escrever, falar: eu quero acessar isso aqui. Eu lembro quando eu era criança, quando eu era pequeno, minha mãe fazia a gente recortar das revistas aquilo que a gente queria e colocava na parede de casa, colocava no quarto, em algum lugar, para a gente não esquecer daquilo que nós estávamos pedindo para os céus. Porque o homem pode se esquecer, mas Deus não se esquece. E se Deus não se esquece, eu também não quero esquecer. Então você vai anotar em algum lugar, não sei se a gente vai colocar algum papel na próxima terça-feira, em algum lugar, em algum momento aí, não sei como é que vai acontecer, mas nós viremos nas terças-feiras já pronto, já crendo, já convicto, já orando, já consagrado, falando: vai ser o meu mês de milagres. Vamos agradecer a Jesus por essa noite tão maravilhosa. Domingo eu quero te ver aqui, nosso domingo de ceia. Vamos estar juntos aqui, domingo da manhã, domingo à noite, 2 cultos poderosíssimos. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, por esse louvor. Te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco, Pai, e continuará falando, Pai, ao longo dessa semana. Que a tua presença nos acompanhe, que a tua graça nos abrace, que o teu Espírito nos direcione, Pai, para a tua boa vontade, para a tua perfeita vontade, para a tua agradável vontade, Pai. Nós cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Deus te abençoe. E fala para alguém: vamos para